Correção da apostila, página 127. Questão 1. A professora de Pedro desenhou algumas figuras com formatos de retângulos e quadrados usando uma mesma unidade de comprimento. Observe a cena e responda a pergunta que ela fez. Usando algumas das figuras representadas no quadro, é possível compor uma nova figura cuja área é representada por um trinômio quadrado perfeito. Quais são essas figuras? Bom, gente, essa questão aí, ela é questão pessoal. Então, eu deixei aqui duas sugestões de resolução, ó. Você pode juntar a figura 1 com a figura 3 e com a figura 5, vai dar, né, um trinômio quadrado perfeito. Ou você pode juntar também a 1 com a 5 e com a 6, também vai dar um trinômio quadrado perfeito. Então, tá aí duas sugestões. Agora nós vamos para a página 129. Desenvolva os produtos notáveis. Na letra A, nós temos um quadrado da soma de dois termos. A mais 4b ao quadrado. Então, eu vou resolver a primeira pela fórmula. Primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, A ao quadrado mais 2 vezes A vezes 4b, mais 4b ao quadrado. Então, repetir o A ao quadrado, mais 2 vezes 4, 8ab, mais 4b ao quadrado, 16b ao quadrado. Então, a resposta da A ao quadrado, mais 8ab, mais 16b ao quadrado. Na letra B, nós temos um quadrado da diferença de dois termos. Então, eu tenho 2m menos 3 ao quadrado. Então, eu estou resolvendo agora pela multiplicação. Então, eu repeti o parêntese duas vezes. 2m menos 3 vezes 2m menos 3. 2m vezes 2m, 4m ao quadrado. Mais com menos, menos, 2m vezes 3, 6m. Menos com mais, menos, 3 vezes 2, 6m. Menos com menos, mais, 3 vezes 3, 9. Então, a semelhança está no 6m. Então, repetindo, 4m ao quadrado, menos 6m com menos 6m, menos 12m, e repito, mais 9. Então, a letra B, 4m ao quadrado, menos 12m, mais 9. Na letra C, nós temos um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, o primeiro termo é o 3xy e o segundo termo, z sobre 4. Então, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9. O expoente do x é 1 e do y é 1. Então, multiplica. 1 vezes 2, 2, x ao quadrado. 1 vezes 2, 2, y ao quadrado. Menos, o expoente do z é 1. 1 vezes 2, 2, z ao quadrado, e 4 ao quadrado, 16. Letra C, 9x ao quadrado, y ao quadrado, menos z ao quadrado sobre 16. Na questão 3, é para escrever o produto como uma diferença de dois quadrados. Então, vamos lá. Eu vou usar a fórmula novamente. Então, o primeiro termo é x, primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo, que é o 4 ao quadrado. Então, na letra A, aí na multiplicação, nós temos x mais 4 vezes x menos 4. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Repetir o x ao quadrado menos 4 ao quadrado, 16. Então, na letra A, x ao quadrado menos 16. Na letra B, o primeiro termo é o 7p e o segundo termo é o 2q. Então, 7p ao quadrado menos 2q ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, o p, 1 vezes 2, 2. p ao quadrado menos 2q ao quadrado, 4q ao quadrado. Então, 49p ao quadrado menos 4q ao quadrado. Na letra C, o primeiro termo é 1/3 de x. Então, esse é o primeiro termo. E eu elevo ao quadrado. O segundo termo vai ser o y. E eu elevei ao quadrado. Então, nós temos 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9.
O x, o expoente dele é 1. 1 vezes 2, 2. Então, ficou 1/9 de x ao quadrado, menos y ao quadrado. Na letra D, nós temos o primeiro termo é 8a e o segundo termo é meio de x. Então, nós temos aí 8a ao quadrado menos meio de x ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. A, 1 vezes 2, 2. A ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. O expoente do y é 1. 1 vezes 2, 2. Então, a letra D, 64a ao quadrado menos 1/4 de y ao quadrado. Questão número 4. Em seu caderno, realize os cálculos necessários e responda os itens a seguir. Qual polinômio deve ser adicionado a 2a menos b ao quadrado para obtermos 2a mais ab mais b ao quadrado? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o resultado, que é 2a menos mais ab mais b ao quadrado, e diminuir do meu parêntese, que é 2a menos b ao quadrado. Então, o que eu fiz primeiro? Primeiro, eu desenvolvi o parêntese aqui, que é um quadrado da diferença de dois termos. 2a menos b ao quadrado. Então, eu joguei na fórmula. Primeiro termo ao quadrado, 2a ao quadrado, vai me dar 4a ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. Então, 2 vezes 2, 4, repito AB. Mais o segundo termo, que é b ao quadrado. Então, agora nós vamos diminuir. Então, eu peguei 2a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado menos 4a ao quadrado menos 4ab mais b ao quadrado. Então, vai ficar 2a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado menos com mais menos 4a ao quadrado menos com menos mais 4ab menos com mais menos b ao quadrado. 2a ao quadrado com menos 4a ao quadrado, menos 2a ao quadrado. Mais AB com mais 4AB, mais 5AB. Mais B ao quadrado com menos B ao quadrado dá 0. Então, corta. O resultado, menos 2a ao quadrado mais 5AB. Letra B. Qual polinômio que deve ser adicionado a 3x mais 2y ao quadrado para obtermos x mais y ao quadrado? Então, eu vou começar primeiro desenvolvendo o parêntese do resultado. Então, o resultado é x mais y ao quadrado. Então, o quadrado dá a soma de dois termos. Então, o primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então é 2xy, mais o segundo ao quadrado, que é y ao quadrado. Então, nós temos x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, nós vamos pegar esse valor e vamos diminuir de 3x mais 2y ao quadrado. Então, eu vou jogar na fórmula aqui, que é a fórmula do quadrado da soma de dois termos. Então, menos 3x ao quadrado mais 2, que multiplica 3x, que multiplica 2y, mais 2y ao quadrado, igual x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, menos com mais, menos 3x ao quadrado, 9x ao quadrado, menos com mais, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12xy, menos com mais, menos 2y ao quadrado, 4y ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado com menos 9x ao quadrado, menos 8x ao quadrado, mais 2xy com menos 12xy, menos 10xy, mais y ao quadrado com menos 4y ao quadrado, menos 3y ao quadrado. Então, a letra B, o resultado é menos 8x ao quadrado, menos 10xy, menos 3y ao quadrado.
Na letra C, ele está perguntando o seguinte: qual polinômio que deve ser multiplicado por p ao quadrado menos 2pq mais 2q ao quadrado para obtermos 4q ao cubo menos 4pq ao quadrado mais 2p ao quadrado q. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o resultado e vamos dividir por p ao quadrado menos 2pq mais 2q ao quadrado. Então, tá aqui a divisão, ó. 4q ao cubo menos 4pq ao quadrado mais 2p ao quadrado q. O que eu fiz aqui? Eu só troquei o primeiro com o último termo de lugar, ó. Eu passei o 2q ao quadrado para o início, o 2pq negativo continua no meio e passei o p ao quadrado para o final. Por quê? Porque como a gente vai dividir, ó, eu tenho que dividir semelhante com semelhante, ó, Q com Q. Então, vamos pegar o primeiro termo do dividendo com o primeiro termo do divisor. 4 dividido por 2, 2. Q ao cubo com Q ao quadrado, Q. Agora, nós vamos multiplicar para colocar semelhante debaixo de semelhante. 2Q vezes 2Q ao quadrado, 4Q ao cubo. 2Q vezes 2pq, 4pq ao quadrado. 2q com p ao quadrado, 2p ao quadrado q. Agora, a regrinha de sinal. Mais com mais, vem para cá, menos. Mais com menos, menos, vem para cá, mais. Mais com mais, vem para cá, menos. Então, semelhante debaixo de semelhante, então eles são iguais, com sinais diferentes, vai dar zero. Então, o monômio que nós estamos procurando é o 2Q. Questão número 5. Luiz reservou determinada área da sua fazenda para construir um curral. A área reservada por Luiz tem a forma quadrada, com X metros de lado. E o curral será construído conforme a figura. Então, tá a figura aí ao lado. A parte do curral é a que está de marrom, né? Que está parecendo o telhado. E a outra parte, onde não vai ser construída, né? A parte aberta, é onde está a grama aí de verde. Então, vamos ver o que ele pede na letra A. Escreva uma expressão que representa a medida da área do curral que ficou sem cobertura, sabendo que a área coberta tem o formato de quadrado. Então, o que eu fiz aqui primeiro? Olha só, vamos lá para a área coberta. A área coberta é essa parte marrom. Então, todos os lados aí é X. A parte verde, que vai ser o que ele quer aqui na letra A, qual que vai ser a medida dos lados? Olha só, tá vendo aqui que um pedaço é X e um pedaço é 10? Então, vamos entender aqui como é que a gente vai fazer para resolver aqui essa letra A. Então, vou ler de novo. Escreva uma expressão que representa a medida da área do curral que ficou sem cobertura. Então, ele quer a parte verde, sabendo que a área coberta é a forma de um quadrado. Então, preste atenção. Essa parte verde aí vai ser a parte verde que eu vou tirar da parte que é a parte que está coberta. Então, os lados aí agora vai ser o X menos o 10. Então, eu estou tirando a parte coberta menos a parte que não está coberta. Então, olha só o que foi feita aqui a expressão, ó. Então, a área primeiro da parte coberta. Se é X vezes X, é X ao quadrado, porque é a área e é um quadrado. Então, é lado vezes lado. Menos a parte que não vai ser coberta é a parte do X menos 10 metros. Então, se é base vezes altura,
ou lado vezes lado, desculpa, porque é um quadrado, então é x menos 10 vezes x menos 10. Então, eu escrevi em forma de potência, ó. Tá? Então, eu elevei ao quadrado. Ao invés de repetir o parêntese duas vezes, eu escrevi ele uma vez só, elevado ao quadrado. Então, agora vamos ver como é que vai ficar essa expressão. Repito x ao quadrado menos, agora eu tenho um quadrado da diferença de 2 termos. Primeiro termo é o x e o segundo termo é o 10. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Repetir o x ao quadrado, que é da parte coberta, menos com mais, menos, x ao quadrado, menos com menos, mais, 2 vezes 10, 20x, menos com mais, menos, 10 ao quadrado, 100. Mais x ao quadrado com menos x ao quadrado, cortou porque deu zero. Então, quem vai ser a nossa expressão? 20x menos 100. Na letra B, ele quer que a gente escreva um trinômio que representa a área da parte coberta do curral e o quadrado da diferença de 2 termos correspondente a esse trinômio. Então, o trinômio, gente, nós já fizemos ele aqui, ó. É essa parte que está aqui no parêntese, ó. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes 10 mais 10 ao quadrado. Então, me resultou nisso aqui, ó. X ao quadrado menos 20x mais 100. Então, esse é o nosso trinômio. Agora, ele quer em forma de quadrado a diferença de 2 termos. Então, se ele é um trinômio, eu vou extrair a raiz do primeiro termo, a raiz de x ao quadrado é x. Extrai a raiz do último termo, a raiz de 100 é 10. E pego o sinal do termo do meio, que é o menos 20, então o menos. E elevo ao quadrado. Então, estou aqui, ó, quadrado da diferença de 2 termos. Foi o que ele pediu na letra B. Agora, nós vamos lá para a página 130. Lá na página 130, tá assim a questão 6. Observe como Rafaela resolveu 95 vezes 105. Então, tá aí ao lado. Primeiro, ela pegou 95 vezes 105, pegou o 105, transformou em 100 menos 5, e colocou um outro parêntese, 100 mais 5. Então, ela fez aí um produto da soma pela diferença de 2 termos. Então, 100 ao quadrado menos 5 ao quadrado. 100 ao quadrado é 10.000, menos 5 ao quadrado, que é 25. Então, o resultado deu 9.975. Aí, ele pediu para a gente calcular mentalmente, né? Da letra A até a letra F. Só que isso aí não é fácil assim, só calcular mentalmente, não, gente. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Olha só. Eu peguei ali, ó, o 12 vezes 8. Então, eu peguei o 12 e transformei ele aqui na soma, ó. 10 mais 2 e 10 menos 2. 10 mais 2 é 12, vezes 10 menos 2, que é 8. Então, voltamos lá na nossa multiplicação. Então, nós temos 12 vezes 8, 96. Na letra B, 29 vezes 31. Então, eu peguei lá o 31, ó. 30 mais 1, que dá 31, e 30 menos 1, que dá 29. Então, 31 vezes 29, 899. Letra C, 15 vezes 25. Então, 20 mais 5 vezes 20 menos 5. Então, 20 vezes 15, 375. Letra D, 44 vezes 36. Então, 40 mais 4 vezes 40 menos 4. 44 vezes 36, que dá 1.584. Na letra E, 37 vezes 23. 30 mais 7 vezes 30 menos 7. 37 vezes 23,
851. Na letra F, 100 mais 3 vezes 100 menos 3. Então, nós temos aí 103 vezes 97, que dá 9.991. Questão número 7. Observe a seguir como André calculou A mais B ao cubo, ou seja, o cubo da soma de dois termos. Lembra que quando eu falei para vocês que a gente tinha 5 casos de produtos notáveis? Que a gente ainda tinha o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Só que o livro de vocês não mostrava esses dois últimos casos. Então, aqui agora, ele colocou, né, os dois últimos casos só para a gente conhecer. Eu disse que depois eu ia fazer um exemplo para vocês. Então, vamos lá. Aí no livro, ele já fez o quadrado, o cubo da soma de dois termos. Então, olha lá. Ele pegou o cubo da soma e desmembrou em 3 multiplicações. Ó. A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Os dois primeiros parênteses, A mais B vezes A mais B, ele transformou em uma potência. A mais B ao quadrado. Então, ele desenvolveu aí na fórmula. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado e repetiu o último parêntese. Agora, ele multiplicou os termos entre si e chegou no A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Agora, nós vamos fazer o cubo da diferença de dois termos. Então, olha só. A mais B ao cubo. Então, estou repetindo. A menos B, desculpa. A menos B ao cubo. A menos B vezes A menos B vezes A menos B. Então, o que eu fiz? Eu peguei os dois primeiros parênteses aqui e juntei em um só elevado ao quadrado. Então, A menos B ao quadrado vezes A menos B. Então, aqui a gente tem um quadrado, a diferença de dois termos. Então, primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. E repetir o A menos B. Agora, vamos multiplicar os termos entre si. Ó. A ao quadrado vezes A ao cubo. Mais com menos, menos. A ao quadrado vezes B, A ao quadrado B. Menos com mais, menos. 2AB vezes A, 2A ao quadrado B. Menos com menos, mais. 2AB vezes B, 2AB ao quadrado. Mais com mais, B ao quadrado vezes A, AB ao quadrado. Mais com menos, menos, B ao quadrado vezes B, B ao cubo. Agora, vamos resolver os semelhantes. O A ao cubo não tem semelhante, ele é repetido. Menos A ao quadrado B com menos 2A ao quadrado B, menos 3A ao quadrado B. Mais 2AB ao quadrado mais AB ao quadrado, 3A ao quadrado B. E repetir o menos B ao cubo. Então, tá aqui o nosso resultado do cubo da diferença de dois termos. A ao cubo menos 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado menos B ao cubo. Bom, agora nós vamos lá para a página 132. Escreva na forma fatorada o polinômio que representa o perímetro dos polígonos regulares. Então, polígonos regulares, gente, todos os lados são iguais. Então, olha só, na nossa figura A, nós temos um pentágono. Então, o pentágono tem 5 lados. Então, ao invés de eu somar os 5 lados que são iguais, eu já estou multiplicando por 5,
porque ele quer na forma fatorada. Forma fatorada é escrever em forma de multiplicação. Então, 5 vezes 2x mais 1. Na letra B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos um octógono, então são 8 lados. Então, olha só, 8 que multiplica m ao quadrado menos 4. Esse parêntese é uma diferença de 2 quadrados. Então, dá para fatorar, ó. Extrai a raiz do primeiro, extrai a raiz do último. Então, eu repeti o 8. Raiz de m ao quadrado é m, raiz de 4 é 2. Então, um parêntese positivo e um parêntese negativo. Então, 8 que multiplica m mais 2 vezes m menos 2. Na letra C, nós temos um hexágono, que é 6 lados. Então, 6 que multiplica 3m mais 2. E na letra D, nós temos um heptágono, 7 lados, que multiplica 2 terços de y mais 2 terços. Então, tá aí transformada em forma de produto. Página 133. Em cada um dos polinômios, determine o fator comum a todos os termos. Então, na letra A, nós temos 9 menos 6x. Então, o que eles têm em comum é o divisor, que é o 3. Na letra B, nós temos 5m ao cubo mais 8m ao quadrado menos 5mn mais 3m ao quadrado n ao quadrado. Então, o único termo que eles têm em comum é o m. Eu pego de menor expoente, m ao quadrado. Letra C. 6a quarta b ao quadrado c menos 4a ao quadrado b ao cubo mais 10ab ao cubo c ao quadrado. O 6, o 4 e o 10 têm um divisor comum, que é o 2. O A está comum em todos eles, eu pego de menor expoente. E o B também está comum, eu pego de menor expoente. O C aparece só no primeiro e no último termo. No termo do meio não tem C, então o C não está comum. Então, o fator comum é 2AB ao quadrado. Na letra D, nós temos m à quarta n ao cubo mais meio de m ao cubo n à quarta mais 8m ao quadrado n ao cubo. O que eles têm em comum? O m e o n. Então, eu pego os menores expoentes. Então, m ao quadrado e n ao cubo. Questão 3. Fatore os polinômios abaixo no caderno e em seguida escreva a forma fatorada nos itens. Então, na letra A, nós temos 64 menos 16a mais a ao quadrado. Então, nós temos aí um trinômio quadrado perfeito. Então, a raiz do primeiro termo, raiz de 64, é 8. Raiz do último termo, a ao quadrado, é a. Sinal do termo do meio, menos. Fechei o parêntese e elevei ao quadrado. Então, quadrado é a diferença de 2 termos. Na letra B, também é um trinômio quadrado perfeito. Então, extraindo a raiz de 4p ao quadrado, nós temos 2p. A raiz de 1 é 1. Sinal do termo do meio, o menos. E elevo ao quadrado. 2p menos 1 ao quadrado. Na letra C, nós temos uma diferença de 2 quadrados. Então, vamos extrair a raiz dos dois termos. A raiz de x ao quadrado é x. A raiz de 100 é 10. A raiz de 64 é 8. Então, um parêntese positivo e um parêntese negativo. X sobre 10 mais 8 vezes x sobre 10 menos 8. Na letra D, nós também temos um quadrado da diferença de 2 termos. Então, extraindo a raiz de 36x ao quadrado y à quarta, nós vamos ter 6xy ao quadrado. E extraindo a raiz de z ao quadrado é z. Então, 6xy ao quadrado mais z vezes 6xy ao quadrado menos z.
Questão número 4. Qual monômio deve ser adicionado a cada um dos polinômios a seguir para que ele seja um trinômio quadrado perfeito? Então, na letra A, nós temos m ao quadrado mais 16. Então, eu tenho aí o primeiro termo e o último termo. Está faltando o termo do meio. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos extrair a raiz do primeiro termo, m ao quadrado, que é m, e a raiz do 16, que é 4. Para descobrir o termo do meio, nós vamos multiplicar por 2 as duas raízes. 2 vezes m vezes 4 vai me dar 8m. Então, o termo que está faltando aí pode ser o 8m positivo ou 8m negativo. Letra B. X ao quadrado menos 10x. Então, eu tenho o primeiro e o segundo termo. Está faltando o terceiro termo. Então, vamos lá. Vou extrair a raiz do primeiro termo. Raiz de x ao quadrado é x. A gente tem que multiplicar por 2 as duas raízes, que tem que dar 10. Então, eu já tenho o x multiplicado com 2. Para dar 10, essa multiplicação, eu só posso multiplicar por 5. Qual é o único número que a raiz é 5? O 25. Então, o termo que falta aí é o mais 25. Na letra C, nós temos o primeiro e o último termo. Então, extraindo a raiz de 4p à quarta, que é 2p ao quadrado, e extraindo a raiz de 25q ao quadrado, que é 5q. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos agora multiplicar por 2 as duas raízes. 2 que multiplica 2p ao quadrado, que multiplica 5q. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20p ao quadrado q. Ou menos 20p ao quadrado q. Então, esse é o termo do meio que falta. Na letra D, eu tenho 9 menos 12xy. Então, eu tenho o primeiro e o termo do meio. Falta o último termo. Então, vamos extrair a raiz do primeiro termo. Raiz de 9 é 3. Multiplicando por quanto? 2. 2 vezes 3, 6. Para chegar no 12xy, ainda falta 2xy. Aí, eu tenho 12xy. Então, qual é o número que eu vou ter a raiz que dá 2? É o 4. O x e o y, para eu tirar do radical, tem que estar elevado ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o 4x ao quadrado, y ao quadrado. Então, esse vai ser o termo do meio. O último termo. 4x ao quadrado, y ao quadrado. Questão 5. Associe cada um dos polinômios à sua forma fatorada, escrevendo o símbolo romano correspondente. Então, o A, nós vamos corresponder com o 4. Por quê? Porque aí, gente, tá vendo que tem 4 termos? Então, aí é fatorado por agrupamento. Então, nós temos aí 3x mais 1, que multiplica y menos 2. Na letra B, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Então, a gente tira a raiz do primeiro e a raiz do último. Raiz de x à quarta, x ao quadrado. Raiz de 9y ao quadrado, 3y. Aí, a gente pega o termo do meio. Então, vai ficar x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Então, o B é com a 3. Lá na letra C, 2xy menos 6x ao quadrado menos 2x, isso aí é fator comum em evidência. Então, o que eles têm em comum? O 2x. Então, o C é correspondente com 1. E a letra D, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada de y ao quadrado é y. A raiz quadrada de 9x ao quadrado é 3x. Então, olha lá no 2. 3x mais y ao quadrado. Então, a letra D é com o 2. Questão número 6. A questão número 6,
ele quer que a gente escreva na forma fatorada o polinômio que representa a área da figura ao lado, considerando que as medidas estão numa mesma unidade de comprimento. O que eu fiz aqui para a gente entender, gente? Eu desmembrei a figura em 3, ó. Eu peguei aqui a primeira figura lá e cortei ela. Então, eu peguei aqui, ó, a medida P e aumentei isso aqui até lá no final, ó. Então, essa é a medida N. Então, eu fiz a primeira figura lá desmembrada. Depois, eu fui lá para a figura do lado, onde a gente tem o P e o O. Então, eu separei também, ó. P, completei aqui o O. Depois, eu peguei a figura lá e cortei ela. Tá vendo que tem a medida P aqui? Aí eu cortei ela lá em cima, ó. E fiz 2 quadrados aqui embaixo, ó. Então, esse lado aqui, aqui não mede P, então aqui também é P. Aqui é P, porque essa parte aqui, ó, parte aqui de cima é a mesma aqui de baixo. E essa parte aqui de cima é a mesma aqui de baixo. Então, eu separei as minhas figuras para ficar mais fácil de entender, porque eu estou colocando as áreas aqui separadas, ó. Então, essa primeira figura, a área é N vezes P. Então, tá aqui, N vezes P. A segunda figura é O vezes P. Então, tá aqui, O vezes P. A segunda figura, gente, é isso aqui, ó. Aqui é P que tá multiplicando. Tá vendo? A figura, essa parte toda aqui, ó, é M. Então, dela, eu tô tirando esses 2 P's aqui, ó. Então, esse pedacinho mais esse pedacinho aqui não dá isso aqui todo? Então, P mais P me dá 2P. Então, do M, eu estou tirando o 2P. Então, tá aqui. Agora, o que eles têm em comum? Ó, P, P e P. Então, coloquei o P em evidência. NP dividido por P, N. OP dividido por P, O. PM menos 2P dividido por P, M menos 2P. Então, tá aqui a forma fatorada que ele pediu aí da área dessa figura toda que eu desmembrei em 3 partes. E a última questão, simplifique os polinômios e escreva cada um deles na sua forma fatorada. Então, estou tirando primeiro os parênteses, ó. Estou multiplicando o 3 com o y, 3y. Mais com mais, o 3 com 2x, 6x. Agora é o 5. Mais com mais, 5 vezes 2x, 10x. Mais com menos, 5 vezes 3, 15y. Então, os semelhantes aqui, ó. 6x com 10x, 16x. Mais 3y com menos 15, menos 12y. O 16 e o 12 têm em comum os divisores. O maior é o 4. Então, 16 dividido por 4, 4, repito, x. Menos 12y dividido por 4, 3y. Tá? A forma fatorada é 4 que multiplica 4x menos 3y. Na letra B, vamos tirar o parêntese também. Primeiro eu tenho 2a vezes 8a, 16a ao quadrado. Mais com mais, 2a vezes b, 2ab. Agora o outro parêntese. Menos com mais, menos, b vezes 2a, 2ab. Menos com mais, menos, b vezes b, b ao quadrado. 16a ao quadrado, repetir. Mais 2ab com menos 2ab, cortou, que zerou. E repetir o b ao quadrado. Aqui nós temos a diferença de 2 quadrados. Os dois têm raiz exata. Então, a raiz de 16 é 4, de a ao quadrado é a. Raiz de b ao quadrado é b. Então, um parêntese positivo e um parêntese negativo. 4a mais b vezes
4A menos B.